Senhor presidente, eu uso a tribuna desta casa no dia de hoje para fazer basicamente um relatório da reunião que aconteceu ontem para tratar sobre a implantação da CPI da pedofilia. Logo nos primeiros momentos, senhor presidente, detectado pelo deputado Marco Rota e pelo deputado Sinésio, se percebeu que a CPI não podia ser instalada por questões legais naquela reunião. Porque o requerimento, ele não foi lido em plenário. Esse foi o primeiro problema. Depois, 3 questões, elas foram apresentadas. Uma apresentada, uma sugestão pelo deputado José Ricardo, que é da oposição, que a CPI podia ser instalada, se suspendia e se continuava depois da eleição. Deputado Marco Rota, todos os deputados estavam presentes. Essa foi a proposta do deputado José Ricardo: instalar, suspender e continuar depois das eleições, porque se tornou objeto eleitoreiro. A outra questão, que defendida pelo deputado Luiz Castro, era que se instalasse já. Só que não podia por uma questão legal. Se propôs, inclusive, descer aqui, ler o requerimento e, dessa forma, poder aprovar. Ou então que se esperasse até terça-feira, lia o requerimento e terça-feira se tomava a decisão. A outra questão é que precisava que seria para depois das eleições pelas questões políticas. Essas foram as 3 alternativas apresentadas depois de muita discussão de todos os deputados. Acontece, e eu tenho todos os deputados de testemunha, todos desta casa, que o deputado Luiz Castro, ele defendeu a CPI só para Quari, o que não foi aceito por nenhum dos deputados presentes naquela reunião. Se questionou até que o deputado Luiz Castro queria proteger alguém. Se questionou isso. E o que eu estou falando, esse relatório da reunião que aconteceu ontem, eu tenho a presença de todos os deputados, o testemunho de todos. Nenhum deputado aceitou, que a CPI fosse fechada só para Quari. Ela tem que ser aberta. Ela tem que investigar os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, de onde vier a denúncia, de qualquer poder que vier a denúncia. Essa é a proposta dessa casa, não ficar somente com a bandeira de Quari, para se tornar eleitoreira e dessa forma macular até o nome dos colegas para ter esses benefícios eleitoreiros. Isso não é legal da parte do deputado Luiz Castro. Eu ainda até fiz um pronunciamento na reunião, quando eu disse que o Renato, o nome dele, dos direitos humanos, o Renato, ele disse na TV Amazonas, numa entrevista na TV Amazonas, que tem político local, atual, de Parintins envolvido em pedofilia. E eu sou um político atual da região de Parintins. E eu quero saber qual é o político daquela região que está envolvido. E o Renato, num outro momento, me confidenciou que o envolvido em pedofilia, guarde bem essa informação, o político atual do momento envolvido em pedofilia é o prefeito
Alexandre de Parintins. Quem me confidenciou foi o Renato do Direitos Humanos. E eu vou anexar o meu pedido na CPI, o meu requerimento, às investigações necessárias sobre o prefeito de Parintins, que eu quero saber também dessas questões. O interessante, na legislatura passada, senhor presidente, na Câmara de Parintins, 6 vereadores, e mais conselheiros tutelar, deputada Conceição, falavam da pedofilia do atual prefeito. Isso com depoimentos de conselheiros tutelares. E eu tenho a presença aqui do Tony Albuquerque, que era presidente, inclusive, da Câmara Municipal de Parintins, que está presente nessa casa no dia de hoje. Eu quero ser investigado, deputado Wilson Lisboa. E eu vou anexar, sim, no meu requerimento, no pedido de CPI, a investigação do atual prefeito de Parintins, pelo envolvimento que tem com pedofilia. Estou filmando. Quem não deve, não teme. Pode passar. E eu ainda até, na reunião de ontem, ainda até falei que eu podia ter medo da CPI. Eu sou artista, sempre tive envolvido no meio artístico, que todo mundo acha até que é muito promíscuo, que isso é uma inverdade. E eu quero ser investigado, como também vou solicitar a investigação sobre as denúncias no município de Parintins. E essa casa já tomou a sua decisão há muito tempo, quando todos os deputados estaduais assinaram a favor da CPI da pedofilia. O que está contrastando entre os deputados e o deputado Luiz Castro é que o deputado Luiz Castro quer a CPI só para Quari. E os deputados querem a CPI aberta para de onde vier a denúncia. O problema é que tem 2 discursos do deputado Luiz Castro. Um na reunião com os deputados, outro aqui para fazer palanque eleitoreiro. E isso eu não vou aceitar. E eu quero repetir aqui parte do seu discurso, deputado e presidente desta casa, Josué Nery. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho mais de 10 sobrinhas. Eu sou a favor da CPI aberta. Eu sou católico praticante. Sou totalmente contra a pedofilia. E quero repetir aqui mais uma vez. Só não aceito esse posicionamento duplo do deputado Luiz Castro, quando quer macular o nome dos colegas. Eu não sou canalha.